E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 37, cuja temática é Política para quê? Então a gente vai entender um pouquinho aí do porquê que a gente precisa dessa tal de política, a gente vai entender um pouco das nuances do que é viver em sociedade, do porquê que nós precisamos, né, de governos, enfim, qual que é a expectativa de Deus, quais são os problemas hoje da política no Brasil também? Nós vamos entrar nesse assunto, vamos falar sobre as eleições passadas também, sobre como os cristãos se posicionaram, enfim, todas essas questões nós iremos conversar um pouquinho aqui. Então, eu quero te convidar a você tirar esse tempo para estar aqui conosco, pegar talvez um caderno, uma caneta e anotar um pouquinho do que será falado aqui, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a sua fé e o seu coração. Pessoal, quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério. Tem muitos conteúdos legais, tanto aqui do Ministério como dos nossos parceiros, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project. Então, assim, se eu fosse você, eu não ficaria de fora e baixaria logo o nosso app. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia ali na PUC, já no 10º período, um pé para fora e o outro dentro da universidade ainda. Tenho 24 anos, sou membro da Alcance Curitiba, sou muito bem casado, recém-casado com a Renata, e estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu tenho a honra de ter aqui duas pessoas incríveis que são parceiros aqui do Pão Diário, são escritores voluntários, são pessoas que gravam aqui com a gente vez e outra, e quero que eles se apresentem aqui para vocês. Primeiramente, queria dar as boas-vindas para o Gabriel. Gabriel Dayan, seja muito bem-vindo. Gabriel, que é um escritor aqui do Pão Diário também. Se apresenta aí para a galera, Gabriel. E aí, galera, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui novamente. E ainda para falar de um assunto que eu amo, que é política. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogado, sou membro da PIB de Curitiba e eu tive a graça de Deus de poder fazer missão universitária e ver como que Deus ele ama as universidades quando elas fazem aquilo que elas foram feitas para fazer. E, e Deus me deu a graça de poder escrever um pouco sobre essa experiência no livro Manual do Universitário Cristão, também publicado pela editora Pão Diário, com essa galera sensacional desse ministério. E fica a dica aí, né? Se puder, compra esse livro, leia, porque eu tenho certeza que se você está na universidade e com um monte de angústias que provavelmente deve estar enfrentando, esse livro pode te ajudar. E um dos assuntos que eu abordo rapidamente no livro, a gente vai falar hoje aqui, que é de política, né? Então, é isso aí, um pouco do resumo. Boa, boa, mano. É um prazer ter você aqui conosco. E aí, Kilter, se apresenta aí para a galera. Seja muito bem-vindo, mano. Obrigado, o prazer é meu estar aqui de novo gravando com vocês. João, Gabriel, aí uma alegria. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, como tá aí, vocês estão lendo aí. Sou formado em Relações Internacionais na Unicuritiba também. Já estou atuando com universitário já tem 5 ou 6 anos na PIB de Curitiba também, a mesma igreja do Gabriel. E é um privilégio estar aqui essa noite compartilhando um pouco daquilo que a gente aprende e entende ao longo da caminhada, né? Também crio conteúdo aí nas redes sociais, não gosto muito do rótulo influencer, dessas coisas assim, mas posto umas coisas lá. Então, o que ajudar aí é sempre bom. Muito bom, mano. Seja muito bem-vindo. Vocês dois são muito bem-vindos aqui, sempre no Pão Diário e principalmente aqui no Universitários, porque carregam algo da parte de Deus que foi plantado por muito tempo e hoje vocês podem semear na vida das pessoas. Então, obrigado por isso. Galera, bora para nossa temática, então. Política para quê? Para que serve esse troço chamado política?
E eu queria começar perguntando pro Kilter. E aí, mano, de forma geral, por que a gente precisa de política, de governo? E aí, o que você acha? É um tema importante, né? Se a gente for falar de política, sempre a gente lembra as nossas aulas de história, de geografia, lá atrás, no ensino fundamental, ensino médio. E eu entendo que tem respaldo bíblico em muito do que a gente aprendeu. A gente aprende que a política, o Estado é necessário para que o ser humano possa conviver bem, né? A gente possa conviver bem um com o outro, para que existam leis, regras e normas de convivência básica. E se a gente vai lá em Gênesis e vê que de fato o ser humano é caído, né? Então o pecado está na nossa natureza e por isso você vê na sociedade a ânsia por pecar, de fato, e muitas vezes são pecados grotescos, né? Como homicídio, entre tantas outras coisas. A política ela de fato se faz necessária, que você tem o Estado, que é o detentor da força, e ali como sociedade a gente consegue votar, ter a nossa parte, dependendo da esfera política, da sociedade, agir de alguma forma para conviver bem uns com os outros. Então, eu creio que a política ela vem nesse sentido, de controlar a ânsia humana do mal. Eu creio que grande parte é esse o motivo, através de leis, regras e normas, e que a gente possa fazer contrapesos e contramedidas aí daquilo que a nossa natureza pecaminosa mais anseia, e a gente pode participar disso de diversas formas, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a principal forma de fazer política é através do voto, né? De 4 em 4 anos a gente pode votar e tudo mais, mas eu acredito que o ser humano é um homem político também, né? Então, as nossas relações sociais, de certa forma, exalam isso, e a gente pode aprofundar muito mais nesse assunto aí. Muito bom, muito bom. Eu estava vendo o Gabriel dando uma risadinha ali. E aí, Gabriel, de forma geral aí, complementando o que o Kilter disse muito bem, o que a gente precisa de governo, política? Explica aí pra gente. Cara, eu só tô rindo, na verdade, porque tá alinhadíssimo. O Kilter tá fazendo dever de casa, né? Eu E eu fico me encho de feliz. orgulho de ver vocês cada vez mais aprofundando e a gente percebe até alguns autores, né, por trás do discurso, assim, é legal, cara. Eu fico muito feliz porque eu não estou mais diretamente ligado com missão universitária como estava, né? Estou tentando entrar no mestrado, mas ver que o pessoal que pegou o bastão aí tá indo bem. Isso me alegra muito. E política, para mim, cara, é uma coisa muito básica. Ela se manifesta em todos os cantos. Né? O Gui trouxe um conceito mais amplo, né, de Estado, sociedade, mas a política também tem um aspecto muito próprio de cada lugar. Então, por exemplo, nós temos sim políticas eclesiásticas, né? Nós temos uma certa política que fazemos quando, por exemplo, estamos numa roda de amigos ou quando estamos em uma outra roda de amigos, né? Porque se a política ela é a capacidade da gente harmonizar, se é que eu posso dizer assim, os interesses diversos de umas pessoas para que elas possam conviver em unidade, elas possam conviver de uma forma pacífica, harmoniosa. Então, é natural que quando eu estou num grupo em que os relacionamentos eu tenho uma determinada política, uma política de não agressão, uma política de falar menos, ou então às vezes eu estou com meus melhores amigos e a gente está com um churrasco, e a nossa política às vezes é de falar muita coisa sem filtro. Então, a política tem esse elemento mais básico, mais rotineiro, e que a gente, em determinados contextos onde a gente deveria falar mais, a gente fala menos, ou onde a gente deveria ser mais proativo, a gente acaba sendo mais passivo. Então, eu entendo assim que a política é a capacidade da gente saber trabalhar em todos esses lugares de uma forma que a gente possa glorificar a Deus da forma mais abrangente, da forma mais gloriosa possível, né? Redundante fala, mas que a gente possa fazer a glória de Deus realmente se estabelecer naquele lugar e as pessoas possam sair felizes e com aquilo que a forma como nós venhamos a desempenhar nesses lugares.
Muito bom, muito bom. Eu gostei muito do que vocês dois trouxeram, acho que trouxeram clareza sobre tudo aquilo que a gente quer conversar aqui hoje. Mas eu gostei muito do que o Kilter falou a respeito da nossa inclinação para o mal e como nós precisamos de alguém que ponha limite, né? E de qualquer forma, nós somos filhos de Deus e ninguém melhor para nos pôr limite do que o próprio Deus. E estudando um pouquinho na psicologia, a gente entende, né, os estilos parentais, e quando nós recebemos muito amor e muito limite, é onde é o melhor estilo parental é exercido e é o melhor para o desenvolvimento de qualquer ser humano. E nós tivemos isso do nosso próprio Deus, né? Primeiramente através da lei, mas depois através de Cristo. Então, achei muito bacana, porque, de fato, nós somos inclinados ao mal e nós precisamos de limites. E, claro, que a gente não está aqui para discutir regimes políticos, né? Existem alguns regimes que são bem extremos, né, em relação a limites, em relação a imposições, enfim, e não é esse o tipo de conversa que a gente quer ter aqui. Talvez a gente possa ter um bate-papo outra hora sobre os tipos de regime político, mas trazendo agora para o contexto bíblico, né, a gente lê sobre Davi, né, em 1 Samuel, 2 Samuel, sobre o reinado de Davi, mas antes mesmo, né, de todo o contexto, a gente tem o contexto de Juízes, né, onde juízes tinham sido colocados como autoridades para o povo de Israel, e eles não tinham um rei, porque Deus queria governar o próprio povo. E eu fico imaginando que glória que nós iremos viver quando nós encontrarmos com o Senhor e termos Ele como nosso governante supremo, né? Nós já temos Ele através do Espírito Santo nos governando, ou deveríamos pelo menos, né, tê-lo como nosso governante, mas de qualquer forma, de uma maneira física mesmo, Deus governando o seu povo. E eu fico imaginando o povo de Israel, né, tendo esse privilégio, mas ao mesmo tempo pedindo para Deus que desse a eles um rei terreno, né, visível, que pudesse estabelecer, enfim, e eles pediram a Deus e Deus mandou um rei. E eu queria perguntar, e aí, Dayan, se a gente estivesse no lugar dos israelitas na época em que o Senhor enviou Saul, nós não faríamos o mesmo, né, em querermos ter um rei visível para que pudéssemos nos apegar ao que ele pudesse falar ou estabelecer como ordem para a gente? Eu concordo plenamente. Eu acredito que se nós estivéssemos naquele momento, é porque, assim, existe uma questão da teologia de que a revelação de Deus ela é progressiva. Ou seja, existia já uma no Gênesis, no Éden, ali, quando Deus fala que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e conforme o tempo foi passando, nós vemos a revelação progressiva a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e isso também a respeito do Apocalipse. Então, eu acredito que naquela época, com todo o conhecimento teológico, filosófico, econômico da época, nós, sim, provavelmente estaríamos junto ali para pedir um rei sobre Israel. Mas, com certeza, na qualidade de profetas, realmente alguma coisa ficaria atrás da orelha, uma pulga atrás da orelha, porque Deus foi muito claro ao revelar para Samuel os problemas que aconteceriam caso um rei estivesse sobre Israel. E às vezes parece que esse texto é um dos textos mais de defesa da democracia, né? Mas é curioso. Então eu acredito que sim. Desculpa, me engasguei aqui. Então, de fato, mas ao mesmo tempo, hoje, muito evoluiu. Nós temos uma revelação da graça de Deus em várias áreas que nós não tínhamos antes. E nós, com certeza podemos se utilizar de vários
conhecimentos para nos auxiliar a termos uma postura política pelo menos um pouco mais adequada para o tempo que vivemos. Muito bom. E aí, Kilter, o que você acha? A gente faria o mesmo? Assina embaixo aí o que o Gabriel disse. De fato, a gente vê no Antigo Testamento um contexto bem diferente do que a gente tem hoje, né? Mas se você pega ali o contexto histórico imediato, você vê que esse desejo dos israelitas por um rei não veio do nada. Todas as nações, como internacionalista, eu sempre vejo as nações ao redor, né? Então, todas as nações ali tinham um rei. E muitas vezes era um reinado forte. Então, você tinha a Síria, você tinha o Egito, que eram nações que estavam prosperando, crescendo. E os israelitas olham aquilo e falam: oh Deus, a gente quer um rei também, porque eles têm um rei. Mas esse foi justamente o problema. Eles começaram a olhar, a se comparar com as outras nações, e não ver o que Deus de fato tinha para eles. Tanto que Deus adverte ali eles através de Samuel, né? Fala: ó, você tem certeza? Ele vai pegar os filhos de vocês para levar para a guerra, ele vai tirar a liberdade de vocês, vai pegar dinheiro de vocês. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? E eles afirmam categoricamente que querem de fato um rei. Eu vejo que isso é parte da teimosia do povo de Deus, sabe? Muitas vezes, ainda hoje, a gente levanta ídolos, né? Que no lugar de Deus. Então, seja um pastor, uma figura, até um político, muitas vezes, uma figura que a gente coloca a nossa confiança acima do próprio Deus. E para os israelitas ali na época foi muito fácil pedir esse líder, esse rei, para que ele assumisse ali a ordem e fizesse a nação de Israel prosperar e conquistar e se expandir como os seus vizinhos. E a gente vê que, de fato, o resultado disso é a redução da liberdade deles, né? A gente, por exemplo, um exemplo clássico, a gente está muito acostumado com o serviço militar obrigatório, né? Na época não existia serviço militar, não existiam muitas guerras, o povo se reunia à medida que tinha um embate, uma guerra, mas aí você tinha 30, 40 anos de paz, em que não precisava haver mais batalhas, às vezes até mais, né, dependendo da época ali do juiz. Hoje já não mais, você tem que passar por um alistamento, você tem que se submeter ao Estado nesse sentido, já virou algo corriqueiro. Era algo que Deus avisou lá atrás, falou: olha, o rei vai pegar os filhos de vocês para lutarem nas guerras. Então, acho que parte dessa ânsia por um ídolo, por um rei, por uma conquista, ela trouxe menos liberdade, uma liberdade santa que a gente tinha em Deus, em obedecer e entender os seus mandamentos, né? Então, eu vejo a coisa nesse sentido. Muito bom, mano, muito bom. Quando eu olho sempre para essa história e a gente olha todo o contexto do Velho Testamento, a inclinação para a idolatria era algo muito forte apresentado, né, no Velho Testamento. E a gente não vê tanto isso no Novo Testamento, mas daí Jesus vai falar bastante a respeito do coração, a respeito das intenções do coração. Então, uma coisa está ligada à outra, né? O próprio Tim Keller fala sobre isso, né? Ele diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Que a gente tem a capacidade de pegar qualquer coisa e transformar aquilo num ídolo. E a gente consegue ver até mesmo, né, o povo, depois que Moisés, né, subiu e ficou, teve os 40 dias lá com o Senhor, né, o povo simplesmente trocou o Senhor por um bezerro, né, num curto período de tempo. Então nós sempre somos inclinados, né, a algo, né, tanto, né, na época do Velho Testamento, no sentido dos ídolos físicos mesmo, mas hoje em dia também o nosso coração é inclinado a isso. E a gente viu muito isso e vê até hoje, né, no nosso contexto político nacional, né, a respeito da idolatria de algumas figuras políticas. E vou inverter um pouco a ordem das nossas perguntas aqui, e uma das perguntas que eu ia fazer mais para frente, vou fazer agora, e até mesmo o Bibotal, que soltou um podcast esses dias, falando a respeito de nacionalismo cristão, né? Como é que eu posso dizer? Cara, é algo grotesco se a gente for parar para pensar da forma como aconteceu e vem acontecendo, mas a gente viu de forma clara,
no contexto de igreja mesmo, né, para não falar eclesiástico, às vezes as pessoas falam assim, cara, né, que palavra de crentez, né? palavra difícil, né, mas no contexto de igreja mesmo. E eu queria te perguntar, Kilter, olhando para tudo isso, cara, e olhando principalmente para as últimas eleições, como que a gente pode romper com esse pensamento e com o endeusamento, né, de um salvador da pátria gospel, né, que, claro que eu só soltei essa parte, mas a gente tem todo um pano de fundo aí para trabalhar. Com certeza. Não, até na época das eleições eu até fiz um vídeo, né, refutando lá um cara que falava que o Bolsonaro era o escolhido de Deus, não sei o quê, mas esse tema do nacionalismo cristão, nosso conflito, né, com idolatrias políticas, eu acho que ele é muito atual, mas ele tem uma raiz muito antiga. Esse foi até o tema do meu TCC, Legal. por parte do nacionalismo ali, que envolvia a religião. Tá público, quem quiser entrar lá no meu Instagram, acessar, pode ir. Mas no último capítulo eu descrevo da onde surgiu a ideia do nacionalismo. E é muito interessante, porque quando você estuda essa origem, esse surgimento, você consegue entender o que está acontecendo hoje, né? Então, lá na Idade Moderna, antes das guerras napoleônicas e todas essas coisas, a igreja tinha um papel muito fundamental de comunidade e educação na Europa. Então, era a igreja que ensinava e alfabetizava as pessoas, era a igreja que dava o ensino, era na igreja que as pessoas, né, tinham ali o senso de comunidade, que encontravam umas às outras, e isso era muito presente naquele cenário. Quando você vê vários filósofos da Revolução Francesa, filósofos iluministas, eles vêm muito com essa linha de que Deus precisa ser substituído, né? Que Deus não supre as necessidades científicas e que algo precisa ficar no lugar. Então, com isso, eles levantam a ideia de colocar o Estado no lugar de Deus. E em muitos escritos, em muitos textos e livros, essa ideia é muito clara, né? Então, principalmente ali nos contratualistas da Revolução Francesa, como Hobbes e muitos outros ali, Montesquieu e outros caras. E daí o que acontece? Essa ideia é implementada. Então, mais ali com Napoleão e tudo mais, o Estado assume o papel da educação, o Estado cria para si uma bandeira, um hino, aspectos que eram religiosos e se via na igreja, o Estado toma para si e cria, então, o nacionalismo. Mas antes de Napoleão e da Revolução Francesa, isso não existia. Eram dinastias e famílias que comandavam os países. Então, muito dificilmente você tinha alguém que queria morrer pelo seu país, que queria dar vida em prol do seu país. Isso não era comum, porque era uma família que governava. Então, eu não me vejo nem como francês, nem como alemão. Eu sou germânico, mas eu sou um cristão. O pessoal se identificava mais pela religião do que pela nacionalidade. Quando você teve essa troca, aí as coisas começaram a mudar. A ideia justamente do nacionalismo, criado nessa época, foi usar artifícios da religião, criar um senso de comunidade, criar um salvador da pátria, uma figura política que possa ser identificada com esse referencial, criar uma linguagem específica para essa comunidade, usar símbolos como a bandeira e o hino que eu mencionei aqui, e isso com o tempo, e grande parte dessa razão é da escolarização, do ensino, toma o lugar da igreja, porque a igreja deixa de lado o ensino, deixa sob responsabilidade do Estado, que começa na França a se tornar obrigatório, e daí vai se espalhando para a Europa e para outros países como a gente conhece até hoje. Então, se você olhar para antes ali de 1700, 1600, não existia nacionalismo. Dificilmente você ia ver um brasileiro falando que é patriota e que morreria pela sua pátria. Você ia ver um cara falando que se encontra nas terras tupiniquins e que se identifica com o Deus cristão. Então, mas isso mudou. Hoje a gente tem um nacionalismo muito forte, também nas Américas, nos Estados Unidos, isso é muito visível. No Brasil isso tem crescido. Você vê muita gente colocando que é brasileiro acima de qualquer outra coisa. Então, cantando o hino da pátria, o hino da nação, acima de qualquer hino bíblico, né? Qualquer hino cristão. Isso tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias. Então, a gente precisa ter muito cuidado
para não trocar o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, por qualquer outra figura política. E não deixar que o nacionalismo, o patriotismo, tomem parte na nossa identidade, mais do que aquilo que a Bíblia revela sobre nós, que Cristo diz sobre nós. Então, é claro que ser brasileiro hoje faz parte da nossa identidade, não tem como negar isso. Nós somos brasileiros, fazemos parte dessa comunidade, mas isso é secundário para quem entende que é filho de Deus, que faz parte de um reino maior do que essa própria terra. Então, acho interessante a gente ter essa perspectiva quando a gente está falando de política, principalmente dentro da igreja e da comunidade cristã no Brasil e no mundo, né? Muito bom, muito bom. Deu aulas. Daí, Gabriel, o que você acha, mano, desse endeusamento de um salvador da pátria gospel, né? A gente falou sobre nacionalismo cristão. Como que você acha que a gente consegue romper com esse pensamento? Cara, eu acho que uma coisa que poucas pessoas têm falado é a gente entender as necessidades reais que as pessoas têm e as esperanças mal direcionadas, né? Essa idolatria como uma esperança mal direcionada. Então, por exemplo, cara, quem aqui não se importa com o Brasil a ponto de querer que o Brasil não cresça e se torne uma grande nação no meio das outras, né? Quem que aqui não, às vezes, sofreu alguma questão do crime, alguma questão econômica, ou alguma dor na sua identidade, ou na sua tentação, seja qual for, e isso não produziu nela uma dor, uma falta de perdão até mesmo, que a fez escolher um determinado candidato ou outro que tivesse mais a ver com aquilo que é a sua vocação, é a sua missão, né? Nós temos tantas pessoas nas igrejas, que têm ministérios de misericórdia, que é ministérios de realmente de abrir a mão, de ajudar aquele que está necessitado, e que elas não conseguem, às vezes, elas ficam angustiadas quando elas percebem alguma política pública liberal, por exemplo. Ela fala assim, olha só como que a situação social está absurda, está tenebrosa, e eles querem implantar um modelo social, um modelo liberal, capitalista, que vai piorar a situação do pessoal que eu atendo, do pessoal que eu sirvo. E não que eu sirvo por causa de um partido, mas que eu sirvo por causa do que eu sinto no meu coração. Eu tenho vários colegas que são de esquerda, e essa era a angústia do coração deles, né? Era ver que muitas das políticas que eles encontravam, às vezes, de apoio à missão que eles estavam desenvolvendo, estavam sendo questionadas à luz do governo do Bolsonaro, por exemplo. Então, isso não significa nada a ver com a fé dela, com a confissão de fé dela, pelo contrário, mas a manifestação da fé dela em Cristo Jesus. Como também, da mesma forma, nós que talvez estejamos num perfil mais de classe média, com uma política de empreendedorismo, políticas capitalistas sejam mais atraentes para nós, devido à nossa formação, devido ao nosso círculo de amizades, isso também não significa que nós estamos negando o evangelho ou negando a ajuda aos desfavorecidos, né? Mas essas dores do coração, e você como psicólogo pode falar muito melhor, elas precisam ser muito mais trabalhadas no sentido pastoral, para que as pessoas possam não confundir a sua missão com a adoração, não confundir essa ênfase profética, né, de denunciar o pecado, de anunciar a resposta da solução de um determinado problema, seja moral, seja social, e faltou um pouco de sensibilidade por parte de algumas lideranças evangélicas de entender essa dinâmica do reino. E isso acabou causando uma cicatriz muito mais profunda no nosso meio. E a nossa missão hoje, a minha, imagino que a do Kilter e a sua também, é sermos um instrumento de reconciliação divina entre aqueles que
no jogo de xadrez da vida, se é que pode ser feita uma analogia dessa forma, uns resolveram escolher as peças vermelhas e outros resolveram escolher as peças azuis, né? E não tem problema nenhum nisso, né? A não ser que nesse ponto, como o Kilter falou, se torna uma idolatria, algo que daí desvirtua totalmente. Mas não. Então eu penso assim que nessa questão seja do nacionalismo, seja do petismo, seja do bolsonarismo, seja do, sei lá, do conservadorismo, seja do que for, a questão é que a gente sempre tem essa atenção voltada para, será que eu estou dando uma atenção demais para esse tema? Né? Será que eu estou colocando a minha esperança nisso? Eu vou falar assim de uma coisa mais pessoal minha, que no dia que o Lula ganhou, eu fiquei assim um pouco temeroso, sabe? Eu pensei assim, puxa vida, eu acho que a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter políticas econômicas, sociais, a gente vai ter, nós vamos ter vários reveses em relação a algumas políticas que o governo anterior foi muito, muito boas, né? Mas obviamente, às vezes, algumas políticas do atual governo, por mais mal feitas que possam estar sendo feitas, estão corrigindo excessos que aconteceram no governo anterior. Então, a nossa missão nesse momento, eu acredito, é sermos técnicos o suficiente para sabermos separar aquilo que realmente vai contribuir para o bem, elogiar aquilo que realmente está sendo bom, criticar aquilo que está sendo ruim, mas da maneira adequada, né? E não confundindo isso como uma esperança ou como um mal a ser combatido, né? Mas simplesmente são as regras do jogo que nós estamos vivendo na sociedade hoje. Não tem muito o que fazer. É isso que Deus nos colocou para fazer e que nós possamos, como acadêmicos, universitários, políticos, psicólogos, qualquer profissão que seja, manifestar o reino de Deus nesse sentido. Porque a gente não vai, nós não temos o braço do tamanho de Cristo para abraçar tudo. E muitas vezes as nossas ações mais bem intencionadas não vão surtir o efeito, pelo contrário, às vezes vão piorar. Então, qual garantia que nós temos que, se de fato fizermos, colheremos aquilo que estamos plantando? Não há. A grande verdade é que Deus é quem dá o crescimento, né? Deus é quem faz, e às vezes o crescimento vai ser só daqui a muito tempo, ou talvez seja imediato, mas a gente a gente precisa perder um pouco a esperança nessa ação humana, nessa ação política, entender que Deus é que governa esse universo. E nosso chamado é fazer o melhor que a gente puder. Muito bom. Quando você estava falando, eu lembrava essa questão do Lula ter sido eleito e tal. Também fiquei um pouco preocupado ali nos momentos iniciais, mas aí eu pensei assim, cara, se pensar que na época de Paulo, Pedro, da igreja ali de Atos, o governante era Nero. O cara matava cristão na fogueira, entendeu? Fazia espetinho de cristão. Era muito pior do que um governo Lula. Mas mesmo assim, eles não se esforçavam, eles não mexiam uma palha para derrubar Nero, só para continuar pregando o reino, pregar o evangelho. Eu também tenho essa preocupação de que muitas vezes a gente quer ter uma vida confortável, viver em um país economicamente saudável, ter condições boas, pagar pouco imposto, viver bem. Às vezes a gente coloca isso acima dos interesses do reino, de pregar o evangelho, de fazer Cristo conhecido, de participar da comunhão com os nossos irmãos. E isso que o Gabriel que falou agora, acredito que faz muito sentido por isso, né? Será que a gente não está esquecendo do que realmente importa? Porque é muito fácil pegar uma notícia ruim e nossa, cara, olha o que vai taxar agora, não sei o que, vai acontecer isso, aquilo, outro, e a gente ficar se remoendo em cima disso. Quando eu acredito que Paulo, Pedro olhariam para aquilo e falavam, cara, enquanto ele não me proibir de pregar o evangelho, tá top, entendeu? Eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou usar isso para o reino, e eu acho que esse deve ser sempre o nosso foco, né? Muito bom, muito bom. Eu gostei muito do que você... Fala aí, Gabriel.
Não, que eu queria dar um exemplo prático disso, que nós tivemos lá na Júri esses tempos atrás. Eu fui diretor executivo, hoje eu sou diretor financeiro da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e nós temos uma atuação muito forte no Supremo Tribunal e outros órgãos mais jurisdicionais, né? E um caso que apareceu recentemente não, foi mais há um pouco antes da posse do Lula, foi que houve uma normativa cancelando ou proibindo a manifestação religiosa nas terras Yanomamis, né? E vários pastores, grupos de pastores vieram para nós perguntando: mas isso daqui ofende a nossa liberdade religiosa, precisamos entrar com uma ação, precisamos fazer alguma coisa. E daí nós fomos estudar, obviamente, o decreto ali, a instrução normativa que proibia. E reviramos a lei, e lemos e relemos, e reviramos e lemos. E a gente não se manifestou, a gente decidiu por não se manifestar, porque a lei era constitucional. Porque a lei era o seguinte, que os funcionários públicos que estiverem atuando nas terras Yanomamis, eles não podem manifestar não podem evangelizar, não podem fazer proselitismo, enfim, não poderiam. E, cara, isso é perfeitamente lógico, porque se você está investido com uma figura do Estado numa determinada ação, você não está lá para evangelizar, você está lá para ser o Estado. Se fosse fora do horário do expediente, você poderia fazer. Porque imagina, a gente está tendo uma obra do lado de casa, de repente o pessoal vem querendo nos evangelizar de uma religião que a gente não gosta, não quer saber. Então, a laicidade foi preservada, na verdade, nessa lei, né, nesse decreto, enfim. E muita gente se ofendeu com a gente. Não, porque a nossa liberdade religiosa está sendo mitigada, está sendo... Não, calma, fera, segura aí, segura o sucesso. Né? As coisas não são bem assim, nós estamos jogando um jogo um jogo democrático no Brasil em que existem regras. E eu tenho certeza que se nós não cumprirmos essas regras, nós seremos responsáveis diante de Deus também, porque Deus nos pede para observarmos as leis dos homens. Então essa é uma questão que eu acho que é um exemplo do que a gente viveu sobre essa questão, de que devemos tomar o cuidado necessário para que a nossa postura não seja feita de uma forma que, inclusive, gere repercussão negativa. Né? O Nero, você citou, ele fez os sacrifícios para Júpiter lá e deu tudo errado, e ele achou que eram os cristãos e resolveu matar todo mundo. Mas e no nosso tempo? E se nós fizermos política de uma forma tão equivocada, tão errada, a ponto da perseguição que vier sobre nós ser justificada democraticamente, pelo bem? Então, assim, são questões que nós devemos pensar, né? Então, assim, é complicado, cara. A política, ela tem uma capacidade de mexer com os brios, de mexer com o nosso senso de identidade, com o nosso senso de esperança, e que a gente precisa estar muito atento espiritualmente, para não ser influenciado negativamente. Fala aí, mano. Eu acho que o brasileiro, ele faz política igual ele assiste futebol, né? Ele torce mais para um lado para o outro do que está preocupado de fato com a política, como ela funciona e tudo mais. Mas você levantou um ponto importante aí, Gabriel, que eu acho legal a gente entrar um pouco, que é a questão do Estado laico, né? Muita gente, inclusive cristãos, tem dúvida se isso é bíblico, se não é, se é o ideal, se deve ser seguido ou não. E eu acredito que existe sim respaldo bíblico para isso, né? O Estado laico, ele é basicamente um Estado não religioso. Ele não é ateu, ele não é cristão, ele não possui alguma religião, ele não toma parte nisso. Isso vem lá, né, de alguns tratados antigos, antes da Guerra dos 30 Anos, não vou entrar nisso, mas eu acho que sim, ele é bíblico, baseado naquela fala de Jesus, né, que fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, eu creio que muitas vezes na história a gente viu um Estado religioso que mais prejudicou do que ajudou.
A gente via reis mudando a religião porque queriam casar. A gente via reis que entravam em guerras porque queriam aumentar seu território da igreja. A gente via papas, né, começando, iniciando guerras justamente para aumentar o tesouro da igreja. Então, eu acredito que existe um perigo muito grande nisso quando o poder militar, o poder bélico, o poder de coerção se mistura com interesses religiosos. Eu acredito que se Jesus falou que de fato o reino dele não era desse mundo, a gente não precisa se preocupar em ter um Estado cristão. E a gente pode continuar pregando o evangelho. A nossa preocupação tem que ser quando o Estado decidir se tornar ateu ou, né, tomar qualquer outra religião. E aí eu acredito que, enquanto ainda estivermos um Estado democrático, aí a gente tem que brigar, a gente tem que lutar. Muita gente, às vezes, entra lá nas minhas redes falando, não, esse teu tipo de pensamento vai deixar a gente passivo, a gente não pode ser passivo, tem que, né, ir atrás dos nossos direitos, e eu acredito nisso também. A gente não pode ser passivo no que concerne o principal da nossa crença, né, que é a pregação do evangelho, que a gente fazer discípulos nesse sentido. Acho que a única fala política, o movimento político que me preocupou nesse governo foi no início do ano, acho que foi o Gilmar Mendes, se eu não me engano, que falou que estava pensando em proibir reuniões públicas religiosas depois lá do 8 de janeiro. Isso foi o único movimento que eu vi preocupante, que se avançasse, ainda bem que não avançou, mas se avançasse, de fato, eu levantaria uma bandeira e falaria, não, contra isso a gente precisa brigar, porque isso fere, né, o cerne da nossa crença, fere ali o cerne da nossa prática espiritual. Mas tem coisas que, às vezes, não vale a pena a gente brigar, porque não tem impactos eternos, né? Não tem impactos espirituais. E enquanto não tiver, bola para frente e jogo que segue. Muito bom. Cara, acho que isso que você falou, você até adiantou o que eu ia falar agora, porque eu ia falar da necessidade do cristão de querer ter um presidente cristão. Né? Foi exatamente o que você trouxe no início da tua fala, e a gente vê muito, eu vou citar aqui, Gabriel, que o Gabriel me estragou lá atrás, começando a falar sobre cosmovisão cristã, e aquilo me estragou completamente. Então eu sou estragado hoje, não sei se eu sou estragado, eu sou consertado, por causa da cosmovisão cristã, mas de forma geral, né, a ótica dualista, né, faz com que a gente queira um governante cristão, né? Da mesma forma como a gente queira trabalhar numa empresa em que o presidente ou o meu gerente ele seja cristão. A gente queira estudar numa universidade cristã, a gente queira estudar numa escola cristã, a gente queira ouvir somente música cristã. E quando a gente olha somente por essa ótica, a gente percebe o quanto isso é errado. E trazendo para o âmbito da política, é muito do que a gente veio falando durante toda a conversa. É olhar para o presidente que é cristão, porque aí eu não vou correr riscos, aí eu vou poder fazer tudo que eu quero e ter o benefício porque ele é cristão e compartilha da mesma fé que eu. Então, assim, que se lasque o cara que pensa diferente, entende? Que se lasque o cara que tem outra religião, ou enfim... E não é esse o papel de um governante. Ele deve governar bem o povo e não somente os evangélicos. Né? Eu acho que isso é um ponto primordial do que a gente está falando aqui, porque senão as pessoas vão ouvir e falar assim, nossa, mas como assim vocês estão defendendo isso ou aquilo? Não, é porque, de verdade, um governante está lá não para defender, né, o que é importante para os evangélicos, ele está lá para defender o que é importante para o povo, né? Falando de um contexto democrático, né? Que é o que é onde nós estamos vivendo, graças a Deus, pelo menos. Existem dúvidas, né? Mas a título de curiosidade, ainda é. O que tudo indica ainda, né? Mas trazendo um pouco para esse lado agora, que não sei se vocês querem complementar algo a mais sobre isso, Gabriel, Kilter, falando sobre essa necessidade de um governante cristão. Quer falar aí, Gabriel? Que rapidamente, né? Se for cristão, quem sabe seja bom também, né? O cristianismo ele nos legou tantas coisas boas para a sociedade, para a cultura, para as artes, para tudo, para a política também, para filosofia, né? O que seria filosofia sem Agostinho, sem Tomás de Aquino, sem Calvino, sem Lutero, sem John Wesley, né?
o que seria, mas a questão é que eu acho que a gente precisa abaixar um pouco o nível de expectativa e que realmente cumprir o básico, administrar bem, evitar problema, né, corrigir aos poucos alguma coisa. Você vai entrar numa empresa, talvez, em que algum mecanismo dela não está 100%, mas você vai conseguir corrigir pelo menos um pouquinho, e talvez seja só isso. E amém, glória a Deus. Né? Então, assim, eu vejo que essa questão de ter lideranças cristãs é necessário, nós precisamos ter, políticos cristãos precisa também ter, mas que, justamente por serem cristãos, saibam diferenciar as coisas, porque senão entra naquele dualismo que você havia falado. Então preciso fazer as coisas para o reino, para a igreja, por meio da política. E daí o resultado disso é uma coisa chamada política de identidade, que outros grupos de gênero, de sexualidade também já fazem há muitos anos. Então daí nós seríamos apenas mais um grupo identitário lutando pelos direitos dos evangélicos, quando na verdade Deus nos permite justamente abençoar a sociedade de forma geral. Né? Então, com certeza. Coisas, né? Eu falaria algo nesse sentido também, né? Ter um governante cristão não é de todo ruim. Se a gente entende que, de fato, os valores, né, os direitos humanos vieram do cristianismo, poxa, que bom, né, que a gente tem algo nesse sentido. Você pega historicamente a conversão de Constantino, a disputada conversão de Constantino em Roma, trouxe muitos benefícios para a igreja. Primeiro porque os cristãos deixaram de ser perseguidos. Né? Tudo bem que depois isso se perverteu um pouco, né? O cristianismo ser a religião oficial do império e tudo mais, mas de largada, de início, foi muito bom. O cristianismo se expandiu, mais pessoas conheceram o evangelho, ganhou recursos, né? A Bíblia ganhou novas traduções, enfim, a coisa foi para frente. Então, eu não acho errado a gente querer ir buscar por políticos que sejam cristãos. Nessas últimas eleições, acho que até vale a gente entrar nisso, né? Como a gente deve buscar um candidato, um partido, eu acho que era uma das perguntas, mas nessa última eleição eu sempre busquei ver quais eram os valores e os princípios do candidato, e eu acho que isso é muito importante, porque é claro que nosso voto ele tem uma representatividade pouca se comparada ao muito, né, aos 200 milhões de brasileiros, mas é a forma da gente expressar a nossa cidadania, então que a gente vote conscientemente, né? Eu creio muito que o voto ele também pode ser atribuído como a parábola dos talentos, né? Deus deu um talento para um, 5 para outro, 10 para outro. Se a gente tem um voto, vamos fazer bem com esse voto, né? Vamos multiplicar esse voto. E eu acredito muito que a gente precisa buscar candidatos que estejam alinhados com esses nossos princípios, nossos valores, não necessariamente com a nossa religião, mas que os atos, principalmente daquela pessoa, Jesus dizia que a gente pode julgar as pessoas pelos frutos, né, pelas ações, pelo que elas fazem, não que elas falam, porque se você for julgar discurso de político, você está lascado, você não vai... Né? Aí o Lula é, de fato, o melhor presidente, mas... então, a gente precisa, de fato, ver as ações das pessoas. E nessas eleições eu busquei fazer isso. Eu creio que a gente tem que ter muita seriedade, sobriedade, para depositar nossa esperança e nossa fidelidade em algum partido ou em algum candidato, mas é até interessante levantar a bola do partido, né? Também é bom, é claro que no Brasil a gente fala muito de ver o candidato, porque é difícil achar candidatos bons, mas em achando o candidato que se alinhe com seus valores, veja também o partido, porque hoje a maioria das pessoas não sabe disso. Hoje só 5% dos deputados federais, por exemplo, foram eleitos com votos popular. O resto foi colocado lá pelo partido. E esse número vem diminuindo cada vez mais. Esse dado é de 2018. 2022 foram só 18 deputados que foram eleitos por voto. O resto veio do partido. O partido ganhava X votos, escolhia lá da sua lista e colocava os caras lá. E assim que o sistema se perpetua, né? Então, por isso que a gente também tem que ter muito cuidado e escolher o partido. Poxa, esse cara aqui é legal, mas ele está no PSOL. Vamos ver o que o PSOL representa, quais pautas o PSOL defende, se isso se alinha, não se alinha, então acho melhor talvez não votar. E a gente ter esse cuidado, esse discernimento, sempre com muito ceticismo, porque mesmo que o candidato seja cristão, esteja alinhado com os nossos valores, ele também é pecador, ele também é falho, ele também pode dar para trás, ele também pode cair em alguma coisa de corrupção, ele também pode cair em algum escândalo. E se a nossa esperança estiver nisso, como o Gabriel bem falou aí,
aí que o negócio fica feio. Então a gente precisa ter essa calma, né? Cara, eu achei muito bom isso que você falou, porque esses dias eu vi um meme, tava passando no Instagram, e vi um meme assim de um policial, eram dois policiais que tinham entrado numa casa para retirar um pastor que estava alugando aquela casa para a igreja. Eu vi esse vídeo, é Aí, muito você bom, viu? É muito cara. bom. E aí, cara, os dois policiais chegam e aí com uma ordem de despejo e fala assim, não, você vai ter que sair e tal, porque a proprietária está solicitando um imóvel, faz tanto tempo que você não paga o aluguel, enfim. E aí o pastor começou a falar assim, sai daqui, demônio, não sei o quê, te expulso daqui, você não vai parar a obra de Deus, e não sei o quê. E aí o policial começa a dar um sermão em cima do cara, ele começa a falar assim, cara, vocês estão aqui para ser luz, enfim, não é bem isso, mas tipo, vocês tinham que estar fazendo as coisas de forma correta, pregando de uma forma correta. Olha o que você está fazendo, nem pagando o aluguel você tá. Daí o cara continua, né? O pastor, não, sai daqui, demônio, sai daqui, você não vai acabar com a obra de Deus aqui, não sei o quê, sai daqui, demônio, não vou falar com você e tal. E aí, cara, eu lembro que eu só olhei assim, todos os comentários e a galera falando ali, o cristão é o policial. Tipo, ele exerceu, né, da melhor forma o cristianismo de Jesus ali naquele momento. Então, eu acredito que é da mesma forma, sabe? Às vezes a galera entra numa de votar em algum político específico só porque ele coloca lá, né, na bio dele, sou cristão, né, ou sou evangélico, enfim. Então, vou votar. Se eu não tenho ninguém para votar, vou votar nesse cara porque ele se diz cristão, ele se diz evangélico. E, de fato, quando eu fui votar, eu fiz a mesma coisa que o Kilter disse. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu fui ver as propostas do candidato e vi que se assemelhava com os meus princípios e valores, e, por curiosidade, aquele candidato, falando de um cargo específico, ele era cristão. E eu falei, cara, isso aqui não é só porque ele é cristão, mas é porque todo o resto entrou no pacote, porque senão é muito fácil a gente ir somente pelo título. Eu queria, para a gente fechar, última pergunta, falar que o Brasil está quebrado, falar que os políticos são todos corruptos, é muito simples, é muito fácil. E eu queria te perguntar, Dayan, e aí, ao invés de somente falar de que forma a gente pode agir para que a gente venha revelar Cristo através das nossas ações e de fato, quebrar com tudo isso que a gente falou aqui hoje, que é o pensamento de muitos cristãos, né, que querem um presidente evangélico, ou enfim, simplesmente por ser evangélico. Cara, 3 coisas bem rápidas, bem pontuais. A primeira delas, estude teologia. Mas eu não sou teólogo, não. Estude teologia para você aprender a pensar em categorias cristãs adequadas, né? Porque o debate ele envolve muitas questões teológicas profundas, e quando a gente estuda teologia, a gente sabe entender que muito dessa esperança, muitas vezes, é uma doutrina apocalíptica mal direcionada, né? Uma escatologia, né? Uma esperança do reino vindouro vindo para o reino dessa terra. Então, esse é um exemplo, né? Esse, para mim, é o mais urgente. Pegue uma teologia sistemática recomendada pelo seu pastor, leia, estude, compare com uma outra de uma linha um pouquinho diferente, e como prioridade na sua vida, nesse momento, para depois você julgar a tua área de atuação à luz das doutrinas cristãs, né? A segunda delas é procure participar do voluntariado. Pode ser na igreja, pode ser de uma associação social, alguma questão que faça serviços sociais, porque essa é uma forma muito legal de você abrir um pouco a sua cabeça. E terceiro, se você queima tanto assim por política, a ponto de ficar discutindo nas redes sociais e se matando e brigando com a família no almoço de domingo, cara, vai na Câmara dos Vereadores, começa a conversar com os vereadores, vai lá um tempo com eles, procura, fala com assessores, e quem sabe até mesmo se filie num partido e começa a participar. Comece a ir nas reuniões de diretório, comece a se envolver. Porque, por exemplo, não que eu seja um exemplo, talvez, mas
Eu hoje, por exemplo, estou participando de um grupo político de um partido do Centrão. Né? Não vou dizer qual, mas é um cargo político em que eu fui convidado e estou trabalhando, procurando fazer o melhor que eu posso fazer. E glória a Deus. Então eu vou trabalhar, né, também para os interesses do partido naquilo que realmente é justo e naquilo que realmente está no jogo democrático. Né? Então, assim, essa é uma questão... porque você vai apaziguar um pouco os ânimos, você vai direcionar a tua energia, né? Isso é uma coisa muito boa. Então, e quem sabe até mesmo se você se destacar, se você conseguir fazer bons relacionamentos, você se demonstrar uma pessoa de confiança, uma pessoa correta, quem sabe você vai conseguindo até mesmo crescer dentro da hierarquia política. E seja como técnico ou seja como articulador, e existe toda uma infinidade de possibilidades dentro da política. Então, a minha dica é essa. Primeiro, estude teologia, com todo afinco, para você julgar todas as coisas à luz da sistemática da palavra de Deus. Depois, participe de um voluntariado, seja na igreja, seja em algum outro lugar. E terceiro, participe ativamente da democracia brasileira, seja por meio de partidos políticos ou alguma outra causa, né? Porque isso só tem a agregar e você ajuda também a acalmar um pouco o teu coração, de que você, às vezes, não vai conseguir fazer tudo aquilo que você acha que poderia fazer, ou, ao mesmo tempo, Deus também permitirá você ajudar muitas pessoas e manifestar um pouco mais do reino de Deus de uma maneira que você nunca imagina. Muito bom, mano. E aí, Kilter, o que a gente pode fazer? Cara, acho que o Gabriel falou tudo aí, assino embaixo, não teria muito mais o que complementar, mas se fosse para dar uma dica, né, resumir, eu falaria o que está descrito lá em Oséias, né, que andes humildemente com o teu Deus, odeie o mal e pratique a justiça, faça o bem, é isso. Então, é por isso que o povo lá no vídeo estava falando que o policial era o cristão, porque ele estava fazendo isso, ele estava odiando o mal e praticando a justiça. Às vezes é mais simples do que parece. Entenda o que é mal à luz da Bíblia, odeie isso, a corrupção, odeie o pecado, odeie o adultério, odeie a lavagem de dinheiro, odeie essas coisas com o íntimo e profundo do seu ser, sabendo separar, né, o pecado da pessoa, mas odiando. O ódio é bíblico. Então, odeie o mal, mas não adianta só odiar, você também precisa praticar a justiça, você também precisa fazer o bem. Então, sirva, cara, na sua igreja, na sua comunidade local, sirva na sua faculdade, o ambiente onde você está, no seu trabalho, no seu estágio, no seu emprego, onde for, cara. Coloca a mão na massa e se você entender o que é bom, o que é mal à luz da Bíblia, você precisa odiar o que é mal e fazer também, trazer luz aos ambientes em que não tem luz. Então, coloque tudo isso em prática e, claro, que para você entender o que é bom e o que é mal, você precisa, de fato, estudar teologia, você precisa estudar história, estudar o ambiente político que você vive, como as coisas funcionam, como o mundo funciona, qualquer diferença de um deputado, um senador, um vereador, um presidente, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Então, acho que isso é o básico para você começar a entrar em um nível mais profundo de envolvimento e de vida prática, tanto no cristianismo quanto na política ou em qualquer outra área. Muito bom. Eu acho que se metade da galera que nos ouviu, que está nos ouvindo agora, fizesse isso que vocês acabaram de falar, muita coisa já ia mudar. Eu acho que quebrando com esse ativismo gospel de achar que somente um vai mudar o mundo, né, ou que todos nós iremos fazer algo extremamente relevante, né, que muitas vezes Deus não nos chamou para fazer, é o que deixa a gente cansado, né, e faz com que a gente confunda mesmo a nossa esperança, né, sendo que nossa esperança deve estar depositada no Senhor e não somente nas nossas mãos, o que nós podemos fazer. Mas sim, temos papel relevante e porque amamos o Senhor é que podemos fazer algo, né, não de uma forma impositiva. Então, galera, obrigado por esse conteúdo, com certeza abençoou a vida de muita gente e, de fato, estamos sempre de portas abertas aqui para vocês, para contribuírem de todas as formas possíveis. Então, obrigado, Dayan, obrigado, Kilter, e obrigado também você que
nos ouviu até agora. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Valeu!